7h03, 7h13, em entrevista à Jovem Pan, o governador Ratinho Júnior reforçou que está disposto a participar de um projeto para o país, falou sobre a relação com Bolsonaro e criticou a falta de controle de gastos do governo Lula. O governador do Paraná participou do programa Pânico e falou sobre a possibilidade de uma candidatura à presidência da República em 2026. Ratinho Júnior disse que a intenção é participar de um projeto para o país, também lembrou de outros nomes que podem ser candidatos à presidência. Vamos acompanhar o que ele disse. Primeiro que, assim, eu acho muito simplório a pessoa se colocar, eu sou candidato a presidente porque eu quero, né? Primeiro que é uma coisa difícil de você construir, tem que ter partido que te dê esse aval, você tem que ter uma construção também, de certa forma, de uma parte da sociedade, claro que você nunca tem tudo, mas uma parte da sociedade entendendo que o seu nome é uma boa opção. O que eu penso, né? A minha geração tem a obrigação de apresentar uma alternativa ou ajudar um projeto de sucesso para o Brasil. O Brasil tem que ser modernizado, nós temos que fazer um novo Brasil, e quando eu falo novo, não falo de idade, eu falo de realmente ideias, de projetos, né, de modernização da máquina pública. E a minha obrigação, eu já estou no meu segundo mandato de governador, a minha obrigação é de alguma maneira colaborar com um projeto que possa atender a essa demanda, Emílio. Nada contra o passado, mas nós estamos sendo governados com a geração da década de 50. Sim. A geração da década de 80, 90 e 70 tem que fazer alguma coisa pelo país. Não dá pra gente terceirizar a responsabilidade. Então é mais ou menos o que eu penso. E eu acho que a gente tem bons nomes. Nós temos grandes quadros no Brasil hoje aí de governadores. Você pega o Tarcísio, que está agora, está no primeiro mandato, mas é um bom nome. Você pega o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, o Zema, você pega o Mauro Mendes do Mato Grosso do Sul, você pega o do Mato Grosso, aliás, o Mato Grosso do Sul é o Riedel, que é um bom governador, Caiado. Ratinho fez questão também de criticar o governo Lula sobre a falta de controle de gastos. Se você tem lá seus 10 mil reais para investir num açougue, certo, você vai investir no açougue do cara que tem as contas organizadas, que paga tudo certinho, ou você vai investir no açougue que o cara tá quebrado, que devendo, o cara tá devendo para todo mundo, deve para agiota, com o juro consumindo. Você vai no cara que tá com as contas organizadas e colocar o teu dinheiro. O empresário grande, o gigante é isso também. Então eu penso que se o governo federal não fizer um ajuste, e não é um ajuste para só jogar para a torcida, é um ajuste de verdade, de planejar o caixa, não gastar acima daquilo que realmente é a sua responsabilidade, é muito difícil a gente ter uma economia que possa voltar a fazer o Brasil crescer do jeito que precisa. Porque não é só crescer em 3% o crescimento econômico, é você segurar a inflação. O que corrói o dinheiro do trabalhador é a inflação. O nome de Ratinho foi avaliado como uma boa alternativa para a presidência em 2026 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa fala foi entrevista à CNN Brasil na última semana. Entretanto, o ex-presidente fez questão de reforçar muitas vezes, inclusive nessa entrevista, a intenção dele mesmo estar na disputa no próximo ano, se conseguir reverter ali a condenação que foi dada pela Justiça Eleitoral. Sobre essa entrevista do Ratinho, é o seguinte: o Ratinho quer ser presidente, mas para isso ele precisa aparecer para o Brasil, precisa sim ficar mais conhecido como figura política nacional e não só como um líder regional. Não é à toa que, muito espertamente, ele tem feito aí uma sequência de rodadas de entrevistas nacionais. Então, a cada tanto tempo vai a Jovem Pan, recentemente esteve na Band, vai a CNN, sabe que é preciso adotar aquele lema lá do tempo dos nossos avós, né, do tal cresça e apareça. O Ratinho tem boas credenciais, sim, tem uma espécie de case com os resultados aqui do Paraná, nessa entrevista, inclusive, ele acompanhou e aproveitou bastante o espaço para cantar os feitos dele sobre desempenho, falou sobre a questão de finanças do Paraná, que vão muito bem, gestão de planejamento a longo prazo, mas o resumo da ópera, o que interessa de verdade, são duas mensagens principais que ficaram de todo esse tempo. Foi uma entrevista bastante longa que ele deu ali para o programa Pânico. A primeira é de que, na avaliação dele, o Brasil precisa de uma renovação urgente na geração de políticos com pessoas mais novas na faixa dos 40, 45 anos de idade e que venham para romper, né, com o que ele classifica de maneira bastante subjetiva como velha e batida
polarização política. E a segunda mensagem que fica disso tudo é a demarcação de território como uma alternativa mais moderna e eficiente para o eleitor da direita e de centro-direita. Dentro do governo, a avaliação foi muito boa em relação à repercussão dessa entrevista. A viabilidade para uma candidatura à presidência, aí é outra história, depende ainda de uma série de contextos muito maiores, mas por enquanto é sim ponto para ele, que vem sabendo se posicionar na política sem parecer aquele político fominha, que fica querendo furar fila, colocar o nome para jogo a todo custo, né? Não é à toa que ele ganhou aí um afago do ultracentralizador Jair Bolsonaro, que considerou Ratinho um bom nome para as próximas eleições. Pedroso. É isso, pega lá. A turma do Pânico, além de muito bem impressionada com os dados e resultados do Paraná, com a qualidade de Curitiba, quando eles comparam, inclusive, com outras regiões, eles se surpreenderam. Eles foram apresentando nomes, Rafaela Moron, de possíveis adversários do Ratinho Júnior nessa possível corrida presidencial, e ele não desconstruiu nenhum. Perguntaram do Zema, ele trouxe pontos positivos do Eduardo Leite, falou bem do Tarcísio, perguntaram até do Gustavo Lima, até o embaixador entrou no papo. Perguntaram para ele poderia dar uma resposta atravessada. Não deu, falou, olha, ele é muito popular, resta saber se os fãs vão entender que ele tem as melhores soluções para o Brasil. E esse jeitão dele de fato, construir pontes, levar propostas, tem garantido que também ninguém se sinta tão confortável em baixar a borduna nele. Perguntaram do Jair Bolsonaro, trouxe palavras positivas, falou da amizade, do bom relacionamento, das parcerias que construíram durante o governo, lembrou do investimento que Itaipu realiza, né, e realizou ali em Foz do Iguaçu, fruto dessa parceria, comparou, né, falou, olha, na época do ex-presidente Bolsonaro a gente investiu ali mais de 1 bilhão para construir uma nova ponte, estrada. Esse mesmo bilhão agora está indo para lubrificar o evento da COP em Belém. Então, assim, ele trouxe elementos que reforçam essa possibilidade de ser uma alternativa. Agora, o principal ponto que me chamou muito a atenção mesmo, Rafa, nessa entrevista foi o seguinte: a cada mensagem, a cada notícia que o governador apresentava relacionada aos dados do Paraná, a turma se surpreendia. Falou, olha, e educação, como que tá? Não, a gente está mandando aluno para fora do Brasil para conhecer a realidade do primeiro mundo. Como que tá a questão de tecnologia? Olha, temos aqui milhares de estudantes aprendendo de programação. Temos a instalação da Tata ali em Londrina, gerando empregos. E isso, um assunto após o outro. Sustentabilidade, inovação, economia, enfim, ele apresentou as credenciais. Isso é muito importante, porque mesmo que ele não se viabilize necessariamente para uma candidatura presidencial, ele se consolida como uma grande liderança regional. Isso é bom para o Paraná, porque no final do dia, um estado ele recebe recursos, ele recebe atenção conforme a força política que a sua classe dirigente tem. Então é importante, sim, esse movimento do Ratinho. Candidatura presidencial depende muito de conjuntura, depende se o Bolsonaro será candidato, se não será candidato, do clima. Agora, daqui a pouco a gente vai falar da avaliação do presidente Lula. Como a avaliação dele vem caindo, é natural que mais nomes levantem a mão e queiram entrar nessa corrida sucessória, Rafaela Moron. Agora, essa rodada que você bem chamou a atenção, CNN, Band e tudo mais, é muito fruto do trabalho do Kleber, né, o secretário de comunicação que já foi secretário em São Paulo, veio para o Paraná e tem conseguido abrir as portas, ainda mais, da mídia nacional para o governador. Enfim, a turma está animada. Eles estão fazendo a parte deles. Vamos ver se o eleitor vai concordar.